por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Então eu creio que nós vamos sair com a nossa fé aumentada, acrescentada, fortalecida. Você crê nisso comigo também? Amém, que nós vamos sair daqui com a fé fortalecida em nome de Jesus. Queridos, existem várias línguas, várias formas de linguagem. Existe uma variedade muito grande de linguagens, não é assim? Existem muitas línguas. Existem o português, o inglês, o francês, o espanhol, não é assim? Existem muitas línguas. E o objetivo das línguas é para que as pessoas da mesma naturalidade, da mesma nacionalidade, possam se comunicar de maneira clara, de maneira transparente e de maneira compreensível. Não é assim? O brasileiro, ele tem o português, o americano, ele tem o inglês, até mesmo o surdo tem as libras, que é uma forma de comunicação. É uma forma de haver uma comunicação compreensível, uma forma de haver uma compreensão clara, que possa se haver um entendimento. E quando nós falamos de Deus, nós sabemos que Deus tem para nós a palavra, porque Deus fala através da sua palavra, amém? Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala comigo, Deus fala com você através da Bíblia, através da sua palavra. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia! Mas algo interessante que a gente precisa entender, que existe também uma linguagem pela qual nós nos comunicamos com Deus. É claro, nós temos a oração, nós nos comunicamos com Deus através da oração. Mas existe uma linguagem que ela traz sintonia a essa relação, que ela traz equilíbrio a essa relação, que ela traz essa coesão a essa relação. E essa linguagem se chama fé. Deus ouve a nossa fé. Pensa nisso um pouquinho. Deus, Ele não ouve, Ele não está escutando a nossa necessidade. Deus não escuta o nosso choro. Deus não escuta os nossos gritos. Deus não escuta as nossas revoltas. Deus escuta a nossa fé. O que fala com Deus da nossa parte é a nossa fé. Aí aqui cabe a pergunta: o que a sua fé tem falado a Deus? O que a sua fé tem comunicado a Deus? O que a nossa fé tem expressado ao Senhor? O que a sua fé está dizendo a Deus nesses dias? Sabe, a gente precisa trazer isso para a nossa vida de maneira muito clara, porque nós precisamos andar em fé. Não existe outra forma para andarmos que não seja pela fé. Não existe outra forma de agradarmos a Deus que não seja pela fé. Não há outra forma de nos relacionarmos com Deus senão pela fé. Não há outra forma de receber a palavra senão por fé. Só podemos viver a palavra por fé, Então tudo que nós formos fazer na vida cristã envolve fé. Sem fé, como vamos viver o cristianismo? Sem fé, como vamos viver a palavra? Sem fé, como vamos viver da maneira que Deus se agrada? É impossível. Sem fé é impossível
agradarmos a Deus. E glória a Deus que você está aqui, porque você quer ouvir a palavra. Por quê? Porque você está dizendo: eu não quero continuar no mesmo nível de fé, eu desejo ter mais fé. Tem alguém aqui que quer andar assim? Eu desejo ser acrescentado em fé, eu quero viver a fé, eu quero viver pela fé. Eu quero compartilhar com você Josué capítulo de número 1, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. E eu falo com você nessa noite acerca do tema fé para conquistar. Quem aqui quer ter uma fé de conquista? Quem aqui quer se mover em uma fé que conquista? Aleluia! Na verdade, a nossa fé, a fé que o Senhor está nos levando, é uma fé para viver o que Jesus já conquistou. Aquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário, é nosso. Amém? Nós tomamos posse pela fé e nós vamos viver em nome de Jesus. Josué capítulo de número 1. Aleluia. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quem ama a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí, diz aleluia, graças a Deus. Então vamos falar um pouquinho acerca da fé para conquistar. E esse texto aqui me ensina muito acerca de fé, traz uma lição muito grande para a gente acerca de fé, por causa do momento que o povo de Deus estava vivendo aqui. O verso de número 1 começa me dizendo acerca da morte de Moisés, porque ele diz, depois da morte de Moisés. Isso está fazendo menção a um tempo específico, o tempo na qual Moisés havia morrido. Ou seja, Moisés viveu, Moisés foi usado por Deus, Moisés foi um libertador nas mãos de Deus para o povo de Israel, amém? Moisés foi usado, mas agora esse tempo havia passado, esse tempo havia se encerrado, e ele deixa claro isso, a menção, depois da morte de Moisés, vem indicar um tempo, algo vai acontecer, e quando isso acontece? Isso acontece depois da morte de Moisés, e depois desse tempo, da vida de Moisés, que Moisés ali foi o líder, que Moisés foi o libertador, foram dias difíceis, foram anos difíceis, tempos difíceis, mas aquele tempo agora havia se encerrado, Moisés agora não está mais entre eles, e
agora então o Senhor aparece para falar com Josué. Josué havia sido servo de Moisés, e Deus agora aparece para ele, Deus se aproxima dele, para agora se comunicar, para agora falar, para agora expressar, para fazer com ele o que ele está fazendo conosco hoje aqui, para fazer com Josué lá o que ele vai fazer conosco aqui. Naquele momento Deus aparece para Josué, para dar a ele uma direção específica, para através da sua palavra, ativar a fé de Josué para conquistar. Será que veio algum conquistador aqui nessa noite? Tem conquistadores aqui nessa noite, tem gente que a partir da palavra de Deus vai se posicionar para possuir tudo quanto Jesus já conquistou. E naquele momento então Deus tem uma direção específica para a vida de Josué. Que coisa maravilhosa, que coisa linda é isso, né? O verso 2 diz: meu servo Moisés está morto. Começa dizendo, depois da morte de Moisés, e no verso 2 ele diz, olha, o meu servo Moisés morreu. Está entendendo? Moisés já não está mais, essa fase acabou, esse tempo passou, Moisés já não está mais entre os homens. Aqui faz indicativo daquilo que passou. E agora? Aí ele continua no verso 2 dizendo, agora. O que é esse agora? Indicativo de um novo tempo. Moisés morreu, mas eu tenho algo para você agora. Agora, Josué, a minha Bíblia versão NVI diz isso, agora pois você. Isso também faz menção de um tempo específico, só que esse agora não tem a ver com o passado, esse agora não tem a ver com o tempo em que Moisés esteve vivo, esse agora não tem a ver com aquilo que eles viveram até ali, esse agora fala do presente. Alguém aqui crê que Deus está falando com você hoje, que Deus está falando com você no presente, que Deus está falando com você agora, que Deus tem uma palavra específica para o hoje? Porque é isso que ele está dizendo, agora, ou seja, é hoje, é na atualidade, é no presente, é isso que ele está falando com Josué. Sabe, através da fé, Deus deseja que você o escute nessa noite. Através da fé, Deus quer ser ouvido nesse lugar. Através da fé, Deus quer um lugar no nosso coração. Por onde vem a fé? De ouvir Deus falar pela sua palavra. A palavra de Deus, a voz de Deus desperta a fé em nós. A voz de Deus vai avivar a nossa fé. Então ele deseja hoje, diga hoje, aleluia, hoje Deus está falando com você, nessa hora Deus está falando com você, nesse momento, sabe, não é sobre o ontem, não é sobre o passado, não é sobre o hoje, é sobre o agora. Deus tem uma palavra para nós hoje aqui. Como é lindo saber o amor de Deus, a preocupação de Deus, de Ele falar conosco. Às vezes a gente não entende a grandeza disso, a gente pensa, é só mais uma palavra. Não, é uma palavra de Deus para nós. É uma palavra que está sendo pregada aqui e agora, por quê? Porque Deus está falando conosco, Deus está falando comigo e com você. Tem alguém ouvindo a Deus aí? Tem alguém de ouvidos abertos para ouvir ao Senhor? Então não é sobre mais uma palavra, é sobre a direção que Deus tem hoje para a nossa vida. É sobre a direção que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Então, ele fala com Josué naquele momento, então agora Josué, agora eu tenho uma direção para a tua vida. Agora Josué, eu tenho uma direção para a tua história. Agora Josué, eu tenho uma direção para a tua liderança. Agora Josué, eu tenho uma direção para a tua família. Agora Josué, eu tenho uma direção o teu ministério, aleluia. Quem está pegando isso aí? Agora Josué, eu tenho uma direção para a tua jornada. Olha que coisa sensacional. Então Josué está o quê? Está ouvindo Deus dar a direção.
E por que é que nós precisamos ouvir a direção? Por que é que nós precisamos dar ouvido à voz de Deus? Por que é que nós precisamos receber essa instrução? Porque a instrução nos levará à obediência, à direção. Aquilo que nós ouvimos e recebemos gerará em nós a disposição de obedecer à direção da voz de Deus. E por que isso é importante, querido? Porque a obediência, a direção dessa palavra, tem alguém para pegar aqui pela fé o que eu vou dizer? A obediência, a direção dessa palavra vai abençoar a sua vida. A direção dessa palavra, a obediência, a orientação que Deus dá agora, que Deus dá hoje, que Deus dá nesse momento, não apenas vai abençoar a sua vida, vai abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Não, eu preciso repetir isso. A obediência, a direção da palavra de Deus te abençoa, abençoa a tua vida, abençoa o teu individual, mas ela abençoa também aqueles que estão ao teu redor. Ele está falando com Josué, verso 2, agora, pois você e todo este povo, só Josué? Não, Josué e todo esse povo, começa a se preparar para você e a tua família se atravessarem para o propósito que Deus tem. Se prepara para debaixo da direção da palavra, da orientação do Espírito Santo, você e a tua casa entrarem nos lugares que Deus preparou para você. Tá? Você está entendendo isso? Você pega isso. Alguém mais pega isso além de mim? Eu pego. Eu e a minha casa vamos acessar tudo quanto Deus já preparou para nós. Nós vamos acessar tudo quanto Deus já reservou para a nossa vida. Então ele está dizendo, você e este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Olha só que maravilhoso. Quando nós decidimos responder em obediência à palavra de Deus, a nossa vida é impulsionada. A nossa vida começa a se mover. O que ele diz? Preparem-se para quê? Para ficar parado? Não, para atravessar. E para atravessar é necessário movimento, é necessário mover, é necessário transicionar. E o que ele está dizendo? Se preparem para você e todo esse povo atravessarem o Jordão e entrarem na terra que eu tenho prometido. Então, quando nós decidimos obedecer a direção da palavra de Deus, a nossa vida é impulsionada, a vida da nossa família é impulsionada, a vida dos nossos filhos, a vida das pessoas que estão ao nosso redor é impulsionada. Olha que maravilhoso. Viver de acordo com a palavra de Deus é uma das maiores bênçãos que nós podemos desfrutar. Viver de acordo com a palavra de Deus é uma das maiores bênçãos que nós podemos viver. Eu não sei se você consegue compreender isso. Não estou falando viva a palavra de Deus para ser abençoado. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus, enquanto você vive, você é abençoado. Não é cumprir algo para Deus dizer, você praticou, então eu vou te abençoar. Enquanto você vive, ela te abençoa. A instrução que existe na palavra, a direção que existe na palavra, os princípios que existem na palavra, abençoam a nossa vida. Não é viver para ser abençoado, mas é ser abençoado porque está vivendo. Cada dia, cada momento que nós escolhemos viver a palavra, nós estamos sendo abençoados. Abençoados porque estamos vivendo aquilo que Deus está nos instruindo. Aquilo que Deus está nos direcionando. Aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então, enquanto vivemos, nós somos abençoados. Enquanto vivemos essa palavra, nós somos abençoados, né? A Bíblia traz, ela fala de tudo que nós precisamos para ter uma vida abençoada. Ela fala do papel do marido.
ela fala do papel da esposa, ela fala do papel do pai, ela fala do papel do filho, ela fala do papel do líder, ela fala do papel do liderado, ela fala de todos, ela fala de cada um. Agora, quando nós decidimos andar segundo isso, andar segundo esta palavra, segundo essa direção, nós já provamos dessas bênçãos enquanto vivemos. Não existe nenhum método mais abençoador do que viver a palavra de Deus. Quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida bem-sucedida, viva a palavra de Deus. Pratique de maneira viva, obedeça, é para obediência, não é para Deus testar o nível de quanto Ele está podendo mandar, não, é porque Ele através da sua palavra, deseja abençoar as nossas vidas, deseja que nós tenhamos casamentos abençoados, relacionamento de pais e filhos abençoados, relacionamento como irmãos abençoados, relacionamento com finanças abençoados. Está entendendo? É claro, é simples, né? Esse agir tão maravilhoso de Deus. Então vai pegando isso. Deus tem essa direção para você hoje. Deus tem uma palavra para nós hoje. Deus está falando, Deus não falou com Josué porque, é o Josué que apareceu, é com ele que eu vou falar. Não, era o Josué, ele já estava tudo preparado. E acredite você ou não, Deus sabia que você estaria aqui hoje. Quem acredita nisso, irmão? Quem crê nisso, irmão? Deus sabe quem estaria, Deus sabe quem precisa ouvir. Alguém vai ouvir depois pelo vídeo. Às vezes por que às vezes as outras mensagens a gente acha mais legal, né? Mas aquela que Deus falou com a gente. Eu sei que você vai estar ali, eu vou falar com você. Essa tem remetente e destinatário. Essa a gente sabe que mas essa às vezes a gente quer se esquivar, né? Mas Deus tem uma palavra de bênção hoje para a nossa vida. Deus tem uma palavra, uma direção para nos despertar para as suas bênçãos. Então observa isso. Ele tem a palavra pontual para hoje. Mas o que eu faço com a palavra pontual que Ele me dá? O que eu faço com a palavra que tem pontualidade, que tem destino, que tem, sabe, que Ele está falando com a gente? Obedeça a palavra. Viva a palavra, né? E a tua vida vai ser abençoada, a vida dos que estão ao teu redor vai ser abençoada, você vai ser um canal de bênção. Irmão, obediente é canal de bênção. Alguém obediente é um canal de bênção. Aonde chega abençoa, já viu isso? É assim. Então que nós sejamos um povo que Deus usa como canal de bênção, para abençoar, aonde a gente chega, aonde a gente está, que a gente possa ser esse canal de bênção nas mãos do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Querido, entenda o que Deus está falando ali, né? Então Ele tem uma palavra específica, Ele tem uma palavra para o hoje, o ontem já foi, Moisés já não está mais, mas Ele tem uma palavra, e a palavra é a seguinte: agora você e todo esse povo se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Entre o lugar que Deus está falando e o lugar que eles precisam chegar, existe um Jordão. Existe algo que precisa ser passado. Existe algo que precisa ser vencido. Existe algo que precisa ser atravessado. Eu quero declarar no nome de Jesus e é pela fé que eu declaro, e se você tem fé, receba. Parou, acabou, chega do tempo de você ficar contemplando a bênção do lado de lá e não acessar. Chegou, acabou, termina hoje, em nome de Jesus. Irmão, nós estamos entrando nesse lugar, e vamos junto, irmão, vamos acessar. Ficar lá lambendo o dedo, vendo os outros entrando na bênção. Não, isso termina hoje. Mas pastor, tem um Jordão, mas Deus falou, prepara você e esse povo para atravessar, para passar e entrar na terra que eu vou dar aos israelitas.
Sabe o que Deus está falando aqui? Se prepara para atravessar limites, se prepara para romper barreiras, se prepara para vencer obstáculos. Quem crê que a direção da palavra de Deus nos capacita a romper barreiras, a vencer limites, a transpor obstáculos? Eu creio, mas eu não sei como fazer, mas a palavra de Deus me dirá. Eu não sei por onde começar, mas a palavra de Deus já me disse. Eu não sei como fazer, mas Deus sabe de todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Tem alguém que está nesse... Irmão, vamos romper limites. Vamos romper barreiras, vamos romper, começa a dar tchau para aquele obstáculo que te fez ficar parado muito tempo da tua vida. Acabou o relacionamento de você com o obstáculo, ele vai ficar para trás. Pega essa, ele vai ficar para trás. Se alguém aqui vai ficar para trás, é os obstáculos. Se alguém aqui vai ficar para trás, é os limites. É as barreiras, é elas que vão ficar para trás no nome de Jesus. Você crê nisso? Não, você crê, celebra, joga a mão para o alto, faz barulho, aplaude a Jesus por isso, porque nós vamos vencer limites, nós vamos romper barreiras, nós vamos transpor obstáculos em nome de Jesus. Eu não estou falando que ele... Você entende como Deus age? Deus não fala que vai fazer desaparecer os obstáculos, mas pela fé nenhum deles te para. Pela fé, nenhum deles, você vai ver aqui ainda, calma, eu já dei spoiler, né? Então Deus nos fará atravessar limites. Irmão, tem gente que já fica olhando, esperando a hora de separar, porque ele sabe onde separa. Tem gente que, eu sei exatamente o momento que vai brecar. Eu sei exatamente até onde ele vai. Já viu aqueles cachorrinhos de madame? Vai, de repente, e volta lá atrás. Já viu o carrinho de corda? Você dá a corda, você sabe até onde ele vai. Mas hoje esse limite está sendo quebrado aqui pela fé, no nome de Jesus. Tinha gente pensando, vai parar, vai desanimar, não vai em frente, não vai conseguir, vai abandonar. E Deus está dizendo, você vai romper, você vai atravessar, você vai entrar, você vai desfrutar, você vai viver, vai possuir tudo aquilo que eu já conquistei. Eu creio, irmãos. Não deixe ninguém pôr limite na vida ilimitada que Deus tem para você. Não deixa. Se alguém pode nos limitar, esse alguém é só Deus. Às vezes uma pessoa que não tem fé como você tem quer te limitar por uma palavra de incredulidade. Mas isso aí é difícil. Difícil para mim, mas não para o Deus a qual eu sirvo. Pode ser difícil, não, isso aí é impossível, verdade, para mim é impossível, mas a minha Bíblia diz que com Deus nada é impossível. Você só está dizendo, eu sei com quem eu ando, eu sei com quem eu estou, nunca foi acerca de mim, nunca foi acerca da nossa força, nunca foi por quem nós somos, mas é por com quem nós andamos, é por quem Ele é na nossa vida. Alguém aqui, alguém tem Deus como Senhor absoluto da tua vida, Ele é na tua vida, não tem a ver com você. Então vamos romper. Então o Jordão não iria impedi-los de entrar na terra prometida. Irmão, nessa hora, seja alguém que não está olhando para o Jordão, seja alguém que está olhando para a promessa. Toda hora de novos estágios, novas fases, sempre tem aquele que olha para o Jordão e sempre tem aquele que olha para a promessa. Não, mas é difícil, isso aí não é bem assim, isso aí vai ser complicado. Mas tem alguém que está olhando, não, Deus prometeu. Deus falou, e se Deus falou, eu creio. Para mim, se Deus falou, é o que basta. Se Deus falou, é o que eu preciso para viver o que Ele tem para mim. Então seja alguém que não está olhando para o Jordão, seja alguém que está olhando para a promessa. E se Deus falou que a gente vai atravessar, que eles iriam atravessar, que eles iriam entrar, o que é o Jordão? O que é o Jordão? O Jordão só é um obstáculo para quem olha para ele. Agora quem está olhando para a promessa, o Jordão é só uma passarela, o Jordão é só um acesso, mas olha, ele acessou por onde ninguém tinha acessado, pois é, mas é que Deus está na vida dele, Deus está na vida dela, é acerca de Deus, aleluia. Então o Jordão não os impediria de entrar na terra prometida, eles iriam atravessá-lo. E aí vamos falar,
e eles atravessam de maneira natural. Vamos fazer uma ponte sobre o Jordão. Vamos pegar um barquinho para atravessar o Jordão. Irmão, você está andando com Deus. Opa, você está andando com Deus. Você está andando com Deus. Deixa eu te dizer algo. Para Deus o sobrenatural é natural, mas para a gente continua sendo sobrenatural. Para Jesus, sobrenatural é natural, porque ressuscitar morto, devolver vista cego, curar o enfermo, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, para Ele é natural. E eu quero falar que o sobrenatural vai começar a se transformar em natural na tua vida. Você vai começar a viver, você vai começar a desfrutar, você vai começar a provar dessa grandeza de Deus na sua vida. Sabe, eu profetizo a sua família, você começando a viver naturalmente, de maneira sobrenatural. Quando tem um Jordão, o que você faz? Observa. Espírito Santo é lindo, né? Nem está no esboço. Mas você está do lado de cá, tem um Jordão na frente e tem que chegar do outro lado de lá. Qual é a primeira coisa que você faz? Você joga no Maps para ver uma rota alternativa. Só que Deus não falou o importante é chegar. Deus falou, vocês vão atravessar o Jordão. Uau! Não, Deus falou, o importante é eu chegar lá, não importa como. Não importa como, sim. Porque Ele falou, vocês vão atravessar o Jordão. Não gostei desse processo, eu vou procurar um outro caminho para chegar onde eu quero. Mas com Deus, é pelo meio do Jordão. Deus estabelece, vocês vão, a passagem de ida sendo cancelada. Não é caminho aleatório, não é caminho alternativo. Deus fala, vão atravessar o Jordão. Por onde vocês vão acessar? Pelo Jordão. Por aquele que desce. Por aquele que se humilha. É o significado de Jordão, né? Então, olha só, debaixo da obediência à palavra de Deus, você não apenas vai atravessar limites, não apenas atravessar barreiras, porque a gente vive fases na vida cristã, mas Deus não nos capacita, Deus não está interessado que a gente viva fases, porque a gente vive de fases, não é assim? Às vezes você lembra assim, nossa, naquele ano, naquela época eu era tão fervoroso. Nossa, naquela época como eu orava, eu jejuava, eu orava, eu lia a Bíblia. Meu Deus, o céu estava aberto. Eu só vivo isso só no passado porque a minha disposição é essa. Porque Deus nunca quis isso só para o meu passado. O maná de Deus é para todo dia. Eu vou repetir. O maná de Deus é diário para nos alimentar todo dia. Você só não ora como orava lá porque você não quer. Porque da parte de Deus, o desejo é que você ore ainda mais. Você só não tem a intimidade com a palavra que você tinha lá porque você não quer. Porque da parte de Deus e do Espírito Santo, eles têm muito mais ainda para a sua vida. Só que às vezes é nós que estamos provando dessa maneira, né? E aí nós vamos vivendo o que? Ciclos, fases. Aí eu venço uma barreira, mas aí aquela barreira me desgastou tanto que daí eu quase desvio depois de vencer a barreira. Eu venci aquele obstáculo, mas estou quase desviado. Já não estou aguentando mais. Só que o que Deus diz? Vocês vão atravessar o Jordão. Vão vencer o obstáculo. Tem alguém que precisa vencer o obstáculo aí? Deixa eu te dizer, Deus é especialista. Deus é especialista. O Espírito Santo de Deus é especialista. Em remover? Não. Em te capacitar para você ser forte o suficiente para enfrentar e superar. Cristão não corre de obstáculo. Cristão vence o obstáculo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Será que nesse mais que vencedores está incluído obstáculos? Está incluído limites? Eu acredito que sim. Então não corra dos obstáculos. Não corra dos limites, supere. Sempre sabendo, não sou eu, é Deus. Hoje Deus está falando com você, chega de parar. Chega de abortar. Chega de retroceder. É avançar, é avançar. Vamos lá, vencemos esse obstáculo. E ele diz, vocês atravessarão o Jordão. E depois, atravessou não. Atravessou, você vai entrar no que eu tenho. Jesus Mateus falava, pai, que série de temáticas é essa, né? Que você está dando os textos, os títulos parecidos. Falei, cara, é o que o Espírito Santo está queimando no meu coração. Se a gente não entender o escrito, a gente desenha.
Porque Deus está falando com a gente já faz dias, não faz? Saindo do deserto, indo para o monte. Saindo do sepulcro, indo para a vida. Ou seja, Deus tem uma direção, amém? O que nós estamos fazendo com essa direção? Permanecendo no deserto, permanecendo no sepulcro, permanecendo no estágio, no momento, na situação que Deus não quer. Não, Ele tem uma palavra. E aí nós vemos isso aqui, vocês vão cruzar o Jordão e vão entrar na terra que eu darei ao povo de Israel. Olha que lindo. Não vai apenas vencer o obstáculo, não, existe uma linha de chegada. Existe um lugar para chegar, existe um alvo. A vida aqui na terra não tem a ver com quantos pontos você ganha por vencer o obstáculo. A gente quer ficar somando ponto por ter vencido o obstáculo. Não, a minha vitória não está em vencer em obstáculo. A minha vitória está em permanecer fiel até o fim para chegar no alvo. Os obstáculos estão no caminho, mas nenhum deles me faz perder o foco do alvo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. É para frente, é olhando para o alvo, é olhando para aquilo que o Senhor tem. O Senhor tem uma terra prometida para nós. O Senhor tem esse lugar para as nossas vidas. Ele já preparou, é nosso, e nós vamos acessar. Então Ele está dizendo, olha, cruza esse Jordão e entra na terra que eu te prometi. Está fazendo sentido até aqui? Dá para dar um glória a Deus até aqui? Mas Deus tem mais. Deus tem mais. E aí no verso 3 ele diz assim, porque é nesse momento que você fala, mas como? Como esse povo vai fazer? Pensa, o Josué ainda é trainee. O Josué é estagiário, mas o Espírito Santo é especialista. O Espírito de Deus Por que eu não consigo? Porque eu talvez estou indo na força do trainee, não do especialista. Porque eu talvez estou tentando fazer na força do estagiário e não do especialista. Às vezes eu estou no cargo, mas o cargo ele só me deu porque ele é bom. Ele dá a posição, vai lá, ô Josué, vai assumir. Moisés já era, acabou, agora é tua hora, agora é tua vez, Senhor, então me deixa ir fazer um estágio, me deixa ir me preparar, me deixa passar por um curso, me deixa passar por uma preparação. Não, ele já tem uma palavra, e Deus tem uma palavra hoje, para você vencer limites, transpor barreiras, vencer obstáculos, se mover em fé, e entrar no lugar que Deus tem preparado para você. Você crê nisso? Aleluia. Aonde está? E ele diz, como prometi a Moisés. Quem acredita na palavra de Deus? Quem acredita no Senhor? Josué, eu fico imaginando como estaria Josué nesse momento. Ele viu tudo que Moisés passou com esse povo abençoado, que Deus fala, obstinado. Ele está olhando e dizendo, o que, Senhor? Eu assumi esse povo, eu não tenho preparo, eu servi Moisés, eu estou aqui. Fico imaginando como talvez estaria Josué numa hora dessa. E Deus vai dizer, fica tranquilo, porque uma palavra que eu vou te dizer vai te trazer tranquilidade, uma palavra que eu vou te dizer vai trazer paz e segurança, e você vai se posicionar diante da minha direção, diante da direção da minha palavra, e vai andar em obediência a ela. Senhor, mas é difícil fazer. Senhor, mas é difícil obedecer. Senhor, mas é difícil transpor. Senhor, mas é difícil atravessar. Mas ele diz, assim como eu fui com Moisés, assim como a promessa estava com Moisés, assim ela está sobre a tua vida. Olha que coisa sensacional. Moisés já não vive mais, Moisés está morto. A gente às vezes não avança porque a gente está mais preocupado com o morto do que com a promessa. Está entendendo como nos últimos dias Deus está apontando para o mesmo lugar? Porque Ele está nos transicionando, Ele está nos reposicionando. E aí, quem está olhando para Moisés não consegue estar olhando para a história de Moisés, não consegue olhar para a terra prometida, não consegue olhar para aquilo que está adiante, para aquilo que está à frente. Então Deus está dizendo, olha, é como se Ele dissesse, Moisés já não está mais aqui. Moisés, the end, acabou, finish, acabou a história de Moisés. E eu tenho uma palavra para você, Moisés está morto, mas a promessa continua viva, a promessa continua
Moisés está morto, mas a palavra, a promessa está viva. Quem crê que a promessa de Deus está viva aí, dá glória a Deus, dá aleluia, glorifica, abre a tua boca e engrandece ao Senhor. A promessa de Deus está viva. Talvez a gente morra, mas a promessa não vai morrer. Infelizmente a gente pode morrer sem ver a promessa se cumprir. Que ao contrário do que a música diz, né, que não morrerei sem ver as promessas. Não, irmão, sem obediência não tem cumprimento de promessa. Mas eu tenho promessa de Deus e eu não morro enquanto elas não se cumprirem. Um monte de gente já morreu, irmão. Tinha promessa, Deus prometeu, havia promessa, mas não havia posicionamento sobre a promessa. Promessa não é garantia de que você não morre. Promessa deveria ser a motivação para você viver de acordo com a vontade de Deus. Não, mas eu tenho promessa, eu não morro. Eu não morro enquanto ela não se cumprir. Morre, irmão. Um monte de gente já morreu. Um monte de gente que tinha promessa, mas não correspondeu à direção sobre uma promessa. E morre. Mas a promessa continua viva. Porque era sobre Moisés. Moisés não está mais, mas Deus está dizendo, ela se estende. Moisés, o Elias, lembra que o Elias ficou no meio do caminho. Moisés morreu. Alguém vai terminar o que Moisés começou. Pensa nisso, irmão. Mas ele está dizendo, vamos voltar para a parte que nos importa, né? Como fazer tudo isso? Sabendo que assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Sabendo que como eu fui com os meus servos, eu fui com você. Quem ainda crê em promessa aqui, irmão? Quem acredita em promessa? Quem acredita na promessa da palavra de Deus? Deus vai falar, e olha, eu sou contigo, eu não te abandonarei. Pastor, ele falou para Josué, verdade, mas Jesus falou para você. Quem aqui está pregando o evangelho? Quem aqui está indo por todos os cantos aí e anunciando a palavra de Deus? Quem aqui está cumprindo o ID? Então ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, é conosco, está com você, está com a gente. Moisés já não está mais ali, mas a promessa continua viva. E as promessas de Deus que estão vivas, elas servem para nos impulsionar a viver a vontade de Deus. Não use as promessas para querer impulsionar Deus para fazer a tua vontade. Permita que as promessas impulsionem a viver a vontade de Deus. Às vezes a gente quer usar a promessa para colocar Deus na parede e dizer, Senhor, eu tenho que fazer, o Senhor tem promessa na minha vida. E é do meu jeito. Não é a promessa, é para me impulsionar a viver a vontade de Deus. E quando eu vou vivendo, olha que ciclo maravilhoso, eu descubro quão abençoador é viver a palavra. Porque é abençoador viver a palavra de Deus, irmão. Pensa, alguém faz mal para você, e você está doido na carne aqui para revidar. Você quer dar aquele abraço chamado mata-leão, o abraço do leão. E aí a palavra vai dizer, ame os teus inimigos, orem por aqueles que te maldizem. E aí eu te pergunto, não vai abençoar a tua vida? Vai, porque se você der um mata-leão, no mínimo ele reage, vai virar briga, você se fere, se machuca, pode acabar na delegacia. Agora quando você escolhe viver a palavra e dizer, eu vou amar, abençoado está me maldizendo, mas vou orar por ele, vou abençoar a vida dele. Isso não torna a nossa vida abençoada. Então, olha o que está acontecendo, um ciclo abençoador. A promessa me impulsiona a viver a vontade, e a vontade de Deus me abençoa. Chega um momento que você está vivendo a vontade de maneira natural, você não está nem mais aí para a promessa. E coisas maiores começam a acontecer quando você vive a vontade. Coisas ainda maiores, porque, oh meu Deus, olha como o Espírito Santo é lindo, irmão. Olha como é lindo. O que é que ele disse? Você e esse povo vão desfrutar da terra prometida. Quando você começa a desfrutar, a obedecer, a viver a palavra, quem são os primeiros beneficiados? Quem está lá no Japão? Não, quem está ao teu redor. Quem está perto de você, você está sendo abençoado pela palavra, e eles começam a ser abençoados através da sua vida, que está sendo mudada, que está sendo transformada, porque estava andando impulsionado pela promessa, mas agora descobriu que não existe nada mais abençoado do que viver a palavra, do que viver a vontade de Deus.
Então, as promessas nos impulsionam, as promessas nos fazem mover, nos fazem nos movimentar, nos fazem... Irmão, só não fica parado. Hoje eu falava rapidinho com o irmão e ele falou assim, eu estou indo devagarzinho. E eu falei, amém. Mais importante é estar na direção certa. A velocidade, no decorrer do caminho, se acelera. É melhor você saber para onde você está indo do que estar indo rápido para lugar nenhum. É melhor você estar indo devagar para o lugar certo do que rápido para o caminho errado. E aqui nesse mover nós vamos vendo isso, a promessa o quê? Ela nos impulsiona, ela vai nos impulsionando e a gente começa a se movimentar. Eu só não quero ficar parado. Para onde que tem que ir? Qual é o caminho? Eu quero ir um passo de cada vez, uma milha de cada vez, né? Tem alguém que quer se movimentar na promessa? Tem alguém que quer se movimentar na palavra? Aleluia! Sabe por que ninguém conquista nada parado? Ninguém desfruta de nada parado. Ninguém toma posse de nada parado. Se mova, diz aí para quem está ao teu lado, se mova, se movimente. Mas se movimente sobre a palavra, sobre a vontade, sobre a direção de Deus, sobre a instrução da palavra, sobre a condução do Espírito Santo. E o verso 3 ainda continua dizendo, todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Ó, Moisés, meu servo morreu, mas agora você e todo esse povo vão atravessar o Jordão e entrar na terra que eu darei a Israel. Como eu fui com Moisés, a promessa que estava sobre Moisés está sobre você. Eu vou ser com vocês. E aonde a planta dos vossos pés pisarem. Olha, ali nesse lugar onde os pés de vocês tocarem, eu vou dar a vocês. Dá para conquistar algo parado? Não, porque não é a terra que vem aos pés, são os pés que vão à terra. Não é a terra que vai entrar embaixo do pezinho, não, é o pezinho que vai se movimentar, que vai agir, que vai andar debaixo da direção, da palavra, da instrução, do mover do Espírito e vai pisar na terra. Essa terra é minha, essa terra o Senhor me deu por herança, esse casamento é meu, essa família é minha, esses filhos são meus, amém, aleluia. Alguém está entendendo? Posiciona, move-se, mexe. Sabe, nós não, se todo lugar que eles pisassem fosse deles, o lugar que eles não pisassem, o que significa? Que não pertenceria a eles. Então, na verdade, o que não pertenceria? Aquilo que eles não tomassem posse. Está entendendo? Existem alguns lugares que nós não ocupamos, não é porque o Senhor não nos deu, é porque a gente não se moveu. Existem alguns lugares que o diabo está ocupando, não porque é dele, não, porque os verdadeiros donos não tomaram posse ainda, mas nós estamos nos levantando como igreja do Senhor, como Lagoinha Araucária, para nos posicionar, nos mover, e ele vai ter que sair da terra que é nossa, ele vai sair do lar, do casamento, da família, da vida dos filhos, dos negócios, das finanças, porque nós vamos nos posicionar. Ele vai sair de Araucária, a idolatria, a pedofilia, a prostituição vai sair em nome de Jesus, porque nós estamos nos posicionando, aleluia. Alguém mais está se movendo aí, aleluia. Nós vamos se mexer, nós vamos posicionar e vamos botar a planta do nosso pé. Ele estava dizendo lá, olha, onde vocês pisarem vai ser de vocês. Sabe, nós não desfrutamos do que nós não tomamos posse. Pastor, então posso sair tomando posse de tudo por aí? Não, toma posse daquilo que a palavra já te disse que é teu. Então agora, tem irmão que faz isso, né? Encosta no carro do outro irmão e fala, toma posse dessa bênção. Não, irmão, vai trabalhar e comprar. Deus te deu graça, energia, inteligência. Não é? Eu tomo posse. Deixa de ser cara de pau. Então, eu vou tomar posse do quê? Do que a palavra já diz que é meu. Tudo que a palavra diz que é meu, eu tomo posse, eu vou tomar, eu vou me posicionar, eu vou pisar naquela terra. Há uma palavra de Deus para nós,
Quem está recebendo essa palavra aí, quem pega essa palavra comigo aí, aleluia. Então, não era a terra prometida que viria até eles. Porque é isso que nós às vezes não nos movemos, né? O Senhor me prometeu algo, então tá, então eu vou ficar aqui sentadinho, não faço nada, não estudo, não trabalho, não servo, não faço nada. Uma hora a terra prometida vai chegar e vai me amar. Não, irmãos, é a gente que vai se mover até ela. Debaixo da orientação da palavra, debaixo da instrução do Espírito Santo, somos nós que vamos chegar na terra que Deus nos prometeu, naquilo que Ele nos concedeu pela sua bondade. Eles iriam até lá, iriam pisar, iriam tomar posse pela fé, e a gente sabe que aquela terra não estava vazia, havia gigantes, que nós somos o povo que queremos, mas nós queremos tudo pronto, facinho, não é assim? Eu recebo a benção, mas desde que a benção não me dê trabalho, desde que a benção não me faça fazer nada, eu quero a benção, mas eu quero a benção completa, eu quero a benção prontinha para eu desfrutar. Não, a terra é de vocês. Por que eu disse que sem fé é impossível? Porque sem fé alguém olha e diz, está lá aquela terra, nós somos que nem gafanhoto. Nós possuímos essa... Não, vamos ficar no deserto que é melhor, vamos ficar em qualquer outro lugar. Agora nós temos fé. Essa terra o Senhor nos deu. E se Ele nos deu, nós não somos invasores, nós somos os possuidores. E como possuidores, nós vamos botar para correr todo invasor que tiver nessa terra. Se prepare em nome de Jesus para você se posicionar e começar a botar a correr da tua vida todo invasor que acessou o lugar que Deus te deu como posse, mas debaixo de uma direção da palavra, porque sem a palavra nem o gigante vai sair, porque quando nós não andamos em obediência à palavra, se não tem legalidade para expulsar. Ele vai dizer, como é que você está me expulsando se foi você que me chamou para estar aqui dentro? Como é que você está me mandando para fora se foi você que abriu a porta dizendo entra? Através de uma legalidade. Deus abre porta. Eu vou repetir, vamos combinar que fica mais bonito. Eu vou falar Deus abre porta, daí você dá um glória a Deus, como você está acreditando. Porque você acredita, você tem fé. Deus abre porta. Mas quem fecha a brecha somos nós. Ele abre portas, mas quem tem que fechar a brecha somos nós. Deus é especialista. Ele abre, Ele faz, Ele é poderoso. Mas agora quem precisa fechar as brechas somos nós. Então olha, eles vão, a terra vão pisar, a planta dos pés vai pisar, são eles que vão chegar na terra. Mas eles vão se mover como? Em obediência. Vão possuir em obediência. Às vezes a gente não consegue expulsar o gigante, a gente começa a conviver com o gigante. A gente faz amizade com o gigante. A gente vira melhor amigo do... Não sei se você está entendendo. O gigante era alguém que não devia estar na terra. A terra não é do gigante. A terra é do povo de Deus. Mas às vezes a gente, como não tem autoridade para botar o gigante para correr, a gente faz amizade com o gigante. O problema de fazer amizade com o gigante é que mais cedo ou mais tarde ele acaba com você. Mais cedo ou mais tarde, você pode ter esquecido que é inimigo, que ele é teu inimigo, mas ele não esqueceu quem você é para ele. Então toma posse, pisa. Eu estou andando. Eu não sei qual era o calçado de Josué, mas eu sei qual é o nosso. As sandálias do Evangelho da salvação. Eu fui salvo, não tem mais a ver com quem eu era, tem a ver com quem eu sou agora. Nova criatura eu sou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Toma posse, irmão. Irmão, tem coisas que nós vamos entrar daqui uns dias, mas eu já entrei pela fé. Já estou lá, pela fé. Irmão, você não tem ideia de onde eu estou pela fé já. Porque nós não vivemos por aquilo que vemos. Se aquilo que você vê está te abatendo, é sinal que está te faltando fé. Se aquilo que você vê te desanima, se aquilo que você vê é mais importante do que aquilo que você crê, irmão, tem algo errado. Eu estou tirando o olho de muita coisa natural ultimamente, porque
Tenho muito que aprender ainda. Não estou dizendo para a gente ficar aceitando o erro, não é isso, porque daí tem que explicar para nada ser usado contra no tribunal. Mas é acerca de acreditar, é pela fé. Estou olhando para algumas pessoas dizendo, vai sim, vai, está indo já, vamos embora. Acesse lugares na fé. Tem lugares que você vai chegar no natural, mas pela fé você já chegou primeiro. Tem lugares que você vai te dizer um dia, olha, isso aqui que eu estou vivendo hoje, eu estou orando há um tempão, eu estava tendo visões já disso, eu já estava desfrutando disso no meu espírito. Vai chegar o momento de viver no natural, aquilo que nós já estamos vivendo na fé. Quem crê nisso? Eu creio, irmão, eu creio e acredite para você e para a tua casa. E aí o texto continua dizendo, aleluia, verso 4, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Sabe o que Deus está falando agora? Deus está mostrando a dimensão do que Ele está dando. Irmão, dá para ter dimensão disso se não for pela fé? Não tem como. Não tem como. É algo tão grandioso, algo tão poderoso, né? Deus está falando ali a dimensão do que Ele faria, daquilo que Ele estava dando. Naquele momento é só uma direção, naquele momento é só uma instrução. E quando é uma instrução, pode parecer que não é muito, né? Quando você vê algo no papel, quem aqui nunca viu algo primeiro no papel e quando você viu na realidade, falou, uau, eu não imaginava que era assim. Eu não imaginava que era tão bonito. Eu não imagino, irmão, eu estou vendo só no papel esse layout. Mas, irmão, eu tenho certeza que vai ficar muito mais lindo do que nós sonhamos. Vai ficar muito mais lindo. Nós vamos dizer, meu Deus, ficou mais lindo, meu Deus. Tem coisas que a gente vê no papel que quando a gente chega perto, a gente fala, caramba, eu não imaginei que era tão grande. Eu não imaginei que era tudo isso. Né? Eu não vê no mapa uma região, e aí você sai para ver. Aí você olha, teus olhos vão e não acham fim. Você fala, uau, mas no papel parecia tão pouco. No momento da palavra parecia tão pequenininho. No momento da palavra parecia que não era assim algo tão grande, né? Porque às vezes a gente vê dessa forma, né? Quando a gente ouve uma instrução, uma direção, parece que não é muito. Mas deixa eu dizer para você, acredite, o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é Senhor absoluto, e tudo que Deus faz é grande, tudo que Deus faz é poderoso. Então acredite, o que Deus vai nos entregar, o que Deus vai te entregar é grande. Mas no momento da palavra eu não consegui dimensionar, e é por isso que a gente não se compromete. É por isso que a gente não se envolve, é por isso que a gente não abre mão, é por isso que a gente não renuncia, porque a gente nunca abre mão de algo, se não for por algo maior. Aí se fica se apegando a coisinhas pequenininhas, achando que essas coisinhas são maior do que aquilo que Deus tem. Você só continua valorizando pequenas coisas quando você considera aquilo que Deus está prometendo menor do que aquilo que você já tem. Porque quando você, quem que não faz troca de algo menor por algo maior sem volta? Esses dias o irmão queria trocar um carro com o outro, um carro quase 10 mil de diferença. O meu carro vale 10 mil mais, eu quero fazer assim. Quem que não quer? Algo maior por algo menor e sem volta. A gente só não faz quando a gente acha que aquilo que a gente tem é maior. Quando a gente acha que o que eu tenho vale mais, que aqui, eu não posso abrir mão disso. Como é que eu vou abrir mão disso? Irmão, o que Deus tem é grande, o que Deus tem é maior. Quem acredita nisso? O que Deus tem é maior. E por que eu enfatizo isso? Porque quando nós entendemos isso, a gente se envolve com a palavra. Eu não só ouço, eu me envolvo. Deus hoje não quer apenas que você ouça a palavra, Ele não quer apenas que você escute a palavra, Ele quer que você se envolva com essa palavra. Não, melhor, que você seja envolvido por essa palavra. Seja envolvido por essa palavra, é grande, é poderoso o que Ele vai fazer. Então quando nós não nos envolvemos, a gente não dá uma resposta, a gente não se compromete, a gente entra e sai de um culto do mesmo jeito, com a mesma postura, às vezes sai até pior, irmão.
Porque às vezes a gente não se comprometeu com a palavra, a gente não se envolveu, não permitiu que ela nos envolvesse. O que Deus tem para nos entregar é muito maior do que aquilo que a gente poderia sonhar, irmão. É muito maior, eu acredito, eu creio, eu acredito nisso. Sabe, quando nós pensamos, e o problema é esse, né? Eu não sei se a gente não crê que é grande, ou às vezes a gente é preguiçoso para receber algo grande. Porque quando alguém fala assim para você, vai acontecer algo grande, qual é a primeira coisa que você pensa? Vixe, vai dar um trabalho. Não vou falar de regiões, porque isso pode parecer preconceito. Olha, calma, irmão, não falei nada, irmão. Não, mas isso vai dar muito trabalho. Irmão, daqui a um tempo vai ter 100, 200, 300, 400, 500 pessoas, eu creio. Alguém mais liga aí? Alguém pode dizer, mas vai dar muito trabalho, pastor. Vai dar trabalho, imagina, 40, 50 já dá trabalho. Não, irmão. A gente sabe para quem, a gente sabe o porquê, a gente entende. Então, eu não penso no trabalho, eu penso no propósito. Não tem a ver com trabalho, tem a ver com propósito. Não tem a ver com resultado, tem a ver com propósito. Alguém está sonhando grande aí, irmão? Aleluia! Sonha, irmão, sonha. Tudo bem que para todo sonhador existem uns irmãos que querem matar o sonhador. Para todo irmão que sonha, sempre tem os irmãos que querem jogar na cova, que querem vender como escravo, mas não se preocupa, você tem pai. Você tem um pai que te ama. E o pai vai te guardar. Então sonha, irmão, sonha mesmo. Então quando nós pensamos muitas vezes grande, o que a gente pensa? Vai dar trabalho, vai dar resistência. Meu Deus. Ai, meu Deus, nós vamos fazer isso, vai começar a se levantar gente contra, vai começar a se levantar gente para acusar, vai começar a gente para falar mal, ixi, não, é muito trabalho, coisa grande dá trabalho, mas você precisa entender que você está se movendo debaixo de uma direção. Sabe, tem gente que se conforma em ser pequeno, para não se incomodar, mas também não vive o que Deus tinha para ter, o que Deus preparou, né? Não, enquanto eu estou aqui andando de a pé, ninguém fala nada. Se eu comprar uma bicicleta, alguém já vai falar da minha bicicleta. Alguém já vai. Irmão, aprenda a ser alguém que se move, que tem fé, que acredita no Deus que serve. Alguém que é disposto, né? Tem uma historinha que eu gosto muito. O casal tinha 2 filhos. E um dia eles foram, vamos fazer um teste para ver qual é a característica dos nossos filhos. Qual é a personalidade dos nossos filhos. E aí eles pegaram para um dos filhos, eles trouxeram de presente uma bicicleta. E aí quando trouxeram e colocaram a bicicleta diante do filho, o filho olhou e falou, bicicleta? Eu vou ter que pedalar, eu vou me cansar, eu vou cair, vou me machucar. E para o outro, eles trouxeram uma caixa e dentro da caixa tinha cocô de cavalo. E aí quando ele olhou aquele cocô, ele falou, cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Aprenda a ser alguém que olha para o lado bom da vida, que olha para aquilo que há de bom na vida que Deus nos deu, ainda que tenha desafios, ainda que tenha dificuldades, ainda que talvez não seja fácil, pode não ser fácil para nós, mas nós temos um Deus que nos capacita a viver até coisas impossíveis. Você pode aplaudir a esse Deus do impossível? Aleluia, Ele é conosco. E sabe por que isso é lindo, irmãos? Porque aí a gente pensa, vai dar trabalho, mas olha lá, se mova um passo de cada vez, debaixo da instrução, debaixo da palavra. Quando é que a gente cansa? Quando é que os inimigos parecem maior do que são? Quando é que os desafios parecem que não vão ser transponíveis? Quando a gente não está se movendo na direção da palavra. Porque se você se mover pela palavra, para cada passo Deus tem uma palavra. Para cada passo Deus tem uma direção. Deus está te dando direção. Deus está falando com você. Deus está te orientando. Olha que lindo. Verso 5. Ninguém. Quem? Não. Quem? Diga com voz de guerreiro, de vitorioso. Ninguém. Faz assim, ó. Cerra o punho. Vamos lá, vamos praticar fé. E ergue a mão aí. E diga, ninguém. Isso, alguns fizeram até cara de mal que me deu medo aqui agora. Isso aí, ó. Glória a Deus, um povo vivo. Ninguém
aleluia, ninguém conseguirá resistir a você. Mas isso aí vai dar resistência. Isso aí agora vão começar a falar de mim, vai começar a oposição, vai começar a vir as coisas contrárias. Irmão, não importa quem está contrário, se você está a favor da palavra de Deus. Não importa quem está do contra, se do a favor você está na palavra. O que ele está dizendo? Ninguém vai te resistir. Você vai atravessar e vai entrar na terra e não vai ter ninguém. Meu Deus, ninguém vai resistir. Aqui estava bom já, né? Mas daí alguém vai dizer assim, pastor, mas na segunda eu venço, mas na terça está até tudo bom, na quarta eu venho para o culto assim já mais ou menos, mas sexta-feira é só graça. Mas vamos para a Bíblia. Verso 5, ninguém conseguirá resistir a você. Quando? Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Nessa hora ainda pode ter aquela, o painel do controle do, como é que é o nome do filme lá? Divertidamente, a ansiedade está lá. Mas quando? E quem? E como que vai ser? Aí Deus fala, deixa que eu dou um jeito na ansiedade, é para já. Assim como estive com Moisés. Ó de novo. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Sabe o que eu quero dizer para você hoje aqui, queridos? Lagoinha Araucária, debaixo da palavra de Deus e do mover do Espírito Santo, não haverá resistências ou impedimentos. Pega aí no nome de Jesus, debaixo da orientação da palavra e do mover do Espírito, nada te impede de atravessar limites, nada te impede de vencer barreiras, nada te impede de transpor obstáculos, nada te impede de entrar na terra prometida, porque há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa. Há uma promessa. E aí você vai olhar para o problema ou para a promessa. O problema te para, a promessa te impulsiona. O problema te faz estagnar, a promessa te faz se movimentar, continuar, prosseguir. Prosseguir, eu prossigo. Sabe, pastor, eu precisava de uma promessa para continuar caminhando. Eu vou te dar a melhor de todas elas. Deus vai fazer de mim um Davi, Deus vai fazer de mim um Salomão, Deus vai fazer, eu podia te dar até mais de uma, né? Mas vamos falar uma aqui, ó, porque é você e os que estão ao teu redor que precisam ser abençoados. Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Um dia Ele voltará para nos encontrar. Eu vou debaixo dessa promessa. Ele diz, todo o resto é resto. Todo o resto eu vou me movendo, eu vou passando, eu vou caminhando, mas eu sei para onde eu estou indo. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Mas Deus só pode liberar coisas grandes para quem já cresceu. Se Deus der coisas grandes para o Emanuel hoje, Ele mata o Emanuel. Se der coisa grande para Israel, a gente precisa estar preparados, prontos para aquilo de grande que Deus tem, para aquilo de grande que Deus tem para liberar sobre nós. Sabe por quê? Porque grandes bênçãos trazem consigo grandes desafios. Grandes desafios envolvem grandes batalhas. A Bíblia nunca diz que não teria batalha, que não teria desafio, que não teria dificuldade. Sabe, grandes batalhas, infelizmente, apresentam grandes inimigos. Olha só, grandes desafios, grandes batalhas, grandes inimigos. Só que nada disso deveria nos preocupar. Vou repetir, nada disso deveria nos preocupar. Nada disso, por quê? Porque se a presença de Deus está conosco, não há o que temer.
Não há o que temer, porque não existe desafio nenhum que é maior, que é grande demais para Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Não existe batalha nenhuma difícil diante de Jeová Sabaó, o Senhor, o Deus dos exércitos. Não existe inimigo nenhum forte demais diante de Jeová Samá, o Deus presente. Não há nada que nós não possamos vencer se Ele estiver conosco. Se assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, Ele for comigo e com você, ninguém vai resistir, ninguém vai parar, não haverá obstáculos. Quem crê nisso aí, quem toma posse disso. E verso 7, então ele diz, verso 6 ele diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Irmão, quem aqui segue medroso? Quem aqui tem coragem de seguir medroso? Coragem de seguir algum medroso? Está errado? Quem é que segue um medroso? Ninguém. Quem é que segue aquele que na primeira, não precisa nem ser um gigante, primeiro levantezinho é o primeiro que corre. Então ele está dizendo, um povo vai te seguir, mas você precisa ser forte e corajoso. Aleluia. Eu profetizo nessa casa homens fortes e corajosos. Já me passaram, irmão, tem, pela graça de Deus e pela bondade de Deus, tem inscrições para o legendário sobrando, tá? Setembro. Eu só não vou porque eu vou para... Se alguém quiser me bancar para ir para os legendários, eu vou até depois da conferência. Eu só não vou por questão financeira, senão eu ia. Setembro tem vaga para ir para a montanha, para encontrar Deus, para virar uma chave na nossa vida, aleluia, para voltar. Bora, Teus, vamos para a montanha, ver Deus face a face. Coisa linda, 3 dias no meio do mato. Não vai dar, não tem lado para mimimi, não tem lado para... Jesus, achei engraçado, não posso dar spoiler, eu ia contar de algo, mas... Ser forte e corajoso. A sua esposa quer seguir um marido forte e corajoso. Seus filhos querem seguir um pai forte e corajoso. Seus funcionários querem seguir um patrão forte e corajoso. Por que é que tem tanta mulher em crise? Por que tem tanta gente em pânico? Porque, não, a tua casa tem um homem que é forte e corajoso, tua família tem um pai que é forte e corajoso, aleluia, diz amém, irmão, me ajuda, ser forte e corajoso, aleluia, sabe, nenhum inimigo te resiste, te tira da bênção, nenhuma batalha te tira da terra prometida, isso é bom ou não? Nenhum inimigo te impede, nenhuma batalha te tira da terra prometida. Nenhum inimigo, batalha ou desafio pode te impedir que aquilo que você faça seja bem sucedido. Não, irmão, quem aqui de nós nunca fez isso? Está tudo dando errado por culpa do inimigo. É culpa do inimigo isso. Gasta mais do que ganha, a culpa é do inimigo. Não é fiel, não é, tem generosidade, não é obediente, a culpa é do inimigo. Está vendo? Você está dando terreno para o inimigo que não é dele, foi você que não pisou lá. Não é? E aí às vezes a gente está com essa ideia. Então pensa, inimigo nenhum tira a bênção de você. Batalha nenhuma tira você da terra prometida. Ninguém te resiste a entrar nesse lugar. Pastor, então está ganha. Será? A gente precisa observar. Porque ele está instruindo. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Às vezes eu penso assim, o que vai fazer de mim bem-sucedido é por onde eu ando. O que faz de mim bem-sucedido é no que eu ando. É fundamentado no que?
Às vezes nós entramos em lugares onde todo mundo está prosperando, e como nós não estamos andando na palavra, tem gente que fale aonde pessoas estão prosperando. Às vezes a gente vai dizer, eu vou entrar nesse lugar onde está todo mundo ganhando, e lá onde está todo mundo ganhando a gente perde, porque não é o lugar, é sobre. E ele está dizendo, tenha cuidado para andar sobre essa palavra. E ele diz, né, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ninguém pode te resistir, mas você pode se perder. Ninguém pode te resistir, mas você pode se desviar de um caminho de bênção e de tudo ser bem sucedido. Obedeça a palavra, obedeça a instrução de Deus. Verso 8, para a gente ir para o final e orar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não pare de falar estas palavras, mas eu acho interessante que ele só fala de não pare de falar depois de ter dito para a gente viver essa palavra. Ele vai dizer para Josué, cuide atentamente para obedecer. Ele só fala para falar depois de ter falado para obedecer. E como se não bastasse, ele ainda assim diz, não pare de falar. Para quê? Para que o outro obedeça? Não, para que você não deixe de cumprir essa palavra. Toda vez que você fala a palavra, não é para que o outro cumpra. Toda vez que você fala, é para que você não esqueça que você precisa cumpri-la. É tão bom, né, a gente falar, todo mundo quer falar a palavra. Todo mundo, a gente encontra alguém já quer falar, onde estamos, queremos falar. Mas pensa nisso. Será que quando eu estou falando, eu estou tendo um comprometimento em cumprir aquilo que eu estou falando? Será que eu estou envolvido em cumprir aquilo que eu estou declarando? Então aqui Deus manda não deixar de falar essas palavras, as suas palavras, de comunicá-la. Mas ele só cita sobre falar depois de ter orientado sobre obedecê-la. Não deixe de falar. Só que antes de falar, obedeça. Antes de falar, viva. Antes de falar, pratique. Né? E mais, né? Não deixe de falar para que os outros cumpram. Não deixe de falar para que você cumpra o que está escrito. E aí então, fica de pé, Lagoinha Araucária. Aí então, só então, ele não diz aí então, ele diz só. Ou seja, não tem outra forma, não tem outro meio, não tem outra, não, eu vou fazer uma mentoria com o Paulo Vieira, é bênção demais. Vou fazer uma mentoria com alguém. Mas onde está a bênção? Só então os seus caminhos serão bem-sucedidos. Só então quando? Quando eu viver em conformidade com a palavra. Não é onde